Eu sou da Igreja de Campar do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero desejar um feliz dia dos pais para cada um pai que está aqui, né? E principalmente para o meu esposo, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que Deus venha fortalecer cada vez mais vocês. E dar sabedoria, né? Para lidar com seus filhos, em nome de Jesus. E eu quero também agradecer a Deus, né? Pela vida do meu pai. Às vezes, irmão, o pai que nós temos, às vezes, a gente vê assim... Será que realmente, né? Mas aí a gente vê assim, mas é o pai que Deus nos deu. Às vezes não é aquele pai que você fala assim, meu Deus, cadê aquele papel de pai realmente, né, na vida da pessoa? Mas aí Deus veio a mim, no meu coração, de falar, mas é o pai que eu te dei. Honra a vida dele. Não importa, né, se ele te dá atenção ou não. O que importa é que foi ele que Deus deu para nossas vidas. Então nós temos que honrá-lo. Porque Deus, ele tem poder para libertar, para transformar, para fazer aquele papel que você queria que ele fizesse. Mas eu agradeço a Deus por Deus ter dado o meu esposo na minha vida, por ser um ótimo pai para o Gael. Graças a Deus. E também, irmãos, nessa semana eu tive uma notícia tão triste, né? Um irmão do meu avô, ele faleceu. Ele veio do Nordeste na quinta-feira, chegou aqui em Brasília, e quando foi na sexta, ele faleceu. E como é as coisas de Deus, né, irmãos? Ele veio fazer uns exames, e aí os exames ficaram tudo ótimo. O médico falou, está tudo ótimo para os exames. Está tudo ótimo. Mas quando foi na sexta-feira à noite, no mesmo dia que o médico falou isso para ele, ele teve um infarto e faleceu. Mas o que nos consola o nosso coração é que ele morreu com Cristo Jesus. E isso é o que consola o nosso coração. Mas para você ver como é triste, porque os filhos tiveram a notícia do pai, né, um dia antes do dia dos pais, que ele faleceu. E no dia dos pais, às vezes, quando mensagem, é isso que nós tornamos Deus. Vou estar lendo aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Glória a Deus, aleluia. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Aleluia. A palavra diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, Jesus. Que nós vamos entender com isso, irmãos, que nós venhamos sempre estar vigilante, né? E em oração. O interessante é que desde o início do culto, se você prestar atenção, Deus está falando em oração. Isso Ele quer falar no nosso coração, que nós devemos orar a todo instante, a todo momento. Aleluia. Às vezes nós nos encontramos tão fracos. E isso é o quê? É porque nós deixamos de orar. Deixamos de buscar, de jejuar, de ler a palavra, de nos alimentar com a palavra diariamente. Então isso nós nos encontramos fracos. E quando nós estamos fracos, nós somos presa fácil para o diabo fazer, destruir. Mas quando você está ligado no Senhor, quando você está orando, está sempre meditando na palavra, está sempre buscando no Senhor, o Senhor te fortalece o teu espírito se faz forte e consegue vencer os desejos carnais, os desejos que a carne almeja. Aleluia. É Deus que nos faz isso. Eu quero te dizer que nos dias mais difíceis, no momento mais difícil, que você venha orar ao Senhor. Orar mais. Eu creio, irmãos, que Deus, até de mim mesmo, Deus tem cobrado que nós devemos nos colocar na posição, nós devemos buscar mais ao Senhor nesses últimos dias. Parece que a igreja cada vez mais, que Jesus está voltando, parece que cada vez mais está se esfriando. E
E isso é cumprimento da palavra do Senhor. Mas aqueles que têm, aleluia, sede de Deus, aqueles que ainda querem, aqueles que ainda almejam o céu, aqueles que ainda almejam alcançar ao céu, aqueles que ainda almejam conhecer Deus face a face, que nós venhamos colocar na posição do Senhor, na posição da forma que Deus quer, em oração, em jejum. Aleluia, Jesus, para que Deus venha se agradar cada vez mais de nós e para que nós possamos, aleluia, vencer os dias maus e os desejos carnais que podem nos fazer perecer. Mas que você nessa noite possa sair daqui fortalecido pelo Espírito Santo, o Deus vivo que está aqui e que através da sua palavra pode te libertar, lhe transformar e fazer você alguém que às vezes você nunca foi. Em nome de Jesus, amém? Agradeço a oportunidade nessa noite.